E a gente pode começar falando sobre o conflito entre judeus e palestinos a partir do momento que a Assembleia das Nações Unidas, em novembro de 47, ela cria o Estado de Israel. Não é? Então, de lá para cá, a gente já tem vários conflitos. Por exemplo, nós temos o conflito de 48 e 49, que é o que Israel chama de Guerra de Independência, né, e que os palestinos chamam de Nakba. Não é? E nós temos um outro momento de conflito ali em 1956, quando o presidente egípcio Nasser queria nacionalizar o canal de Suez, né? A famosa Guerra de Suez em 56. Nós temos um outro episódio ali em 67, não é? Quando o mesmo presidente egípcio tentou impedir, né, os navios israelenses de circularem, né, no Golfo de Aqaba. Então, nós temos um conflito ali em 67. Nós temos um outro conflito ali em 73, a famosa Guerra de Yom Kippur. Tá? Nós temos um outro conflito na década de 80, que é a Guerra do Líbano, em 82. E nós temos, na década de 80, a partir da década de 80, as chamadas intifadas, né? As revoltas populares de palestinos contra judeus ali na região da Palestina e de Israel. Né? Então, é um conflito que, como você bem disse no panfleto, né? 75 anos que a comunidade internacional assiste, né, a esse conflito e na verdade, a ONU, né, os estados nacionais, enfim, né, todo o esforço de tentar construir uma situação de paz ali tem sido, digamos assim, não tem conseguido, né, a estabilidade na região. A região é como um barril de pólvora, como um vulcão, e tem criado um nível de instabilidade que ameaça a todos nós, né, que chama a atenção de todos nós e que preocupa a todos nós. Rabino Maurel, o que é que o senhor diz a respeito do que o nosso Veridiano disse aqui sobre... Assim, ele pincelou que a guerra ela é mais recente, desses 75 anos para cá, mas aquele povo, né, na verdade, tem origem de lutas, de guerras milenar, né? Então, o senhor, como conhecedor da história judaica, poderia dizer qual a sua visão a respeito do que está acontecendo hoje? Ok. Uma coisa que o professor Veridiano falou aí que vale a pena salientar é que essa linha temporal, né, quando se trata dos povos do Oriente Médio, precisa realmente ser particionada, porque não se trata de, por exemplo, não se trata de um conflito tipo japoneses contra chineses, né, que está claro ali, né? Você tem japoneses e chineses, dá para identificar tudo direitinho. Não é o caso lá. Lá você tem literalmente vários povos conflitando entre si, né, no decorrer de todas essas eras. Né? Então você não tem apenas dois povos que conflitam durante milênios, você tem vários povos. Né? E quando se fala sobre a guerra palestino versus judeus, né, que é isso que a mídia propaga, eu percebo dois equívocos. O primeiro equívoco é o povo palestino, enquanto povo, enquanto cultura, enquanto nação, não existe. Você não tem um Estado palestino, você não tem uma cultura palestina, eles são muçulmanos. São muçulmanos. Você tem lá os árabes, você tem os curdos, né? E todos eles vivem tipo como que em territórios tribais. Né? Toda a tecnologia que eles gozam, né? Toda a infraestrutura que eles lá gozam foi produzida por Israel, não foi produzida pelo povo palestino. O povo palestino realmente ele não existe. E quando se pensa na origem do povo palestino, qual é a origem do povo palestino? O senhor pode dizer. Não tem origem. O povo palestino não tem, porque é um povo que não existe. Licença, eu vi um mapa de 1947. Estava lá no mapa, o mapa mundi, né? Estava lá, Palestine, até com E no final, Palestine. Isso. Então, no mapa mundial de 1947, ou seja, quando houve a criação, né, do Estado de Israel, e que estavam procurando um território, só que os palestinos já estavam lá. Ok, mas o senhor não deixou eu terminar o meu argumento. Sim, eu estou apenas fazendo um parênteses para o senhor... Porque o Estado da Palestina, quando foi proposto para as autoridades palestinas, eles não aceitaram. Israel foi constituído legalmente pela ONU. O Estado da Palestina não, até o dia de hoje, eles não aceitaram. Então, só desenhar isso no mapa não vai resolver a questão. Né? Então, o Estado da Palestina, legalmente constituído, não existe.
quando o povo palestino surgiu desde a sua origem. Como é que a gente conta essa história? O senhor consegue me contar? Não, eu quero que o senhor conte aí, porque para mim... Não, eu acabei de dizer não que tem- não tem origem. Não. O povo palestino não, o povo palestino é um povo artificial, ele não é nativo dali. Não existe, aquele povo ele não existe. Não existe Olha, um patriarca que fundou aquele povo, não tem isso. olha, Isso é forçar a história. Isso Olha, não existe. a gente não, se a gente for por esse caminho... Mas não, veja, em termos de históricos, não tem outro caminho para seguir. البعض يتساءل، وهذا سؤال رائج وشائع، يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق، لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم Né? E aquele lugar ficou como se tivesse parado no tempo, literalmente por 2000 anos, até que surge ali o período de domínio britânico, né? E aí o domínio britânico lá foi dado um nome, né, para o lugar de Palestina. Foram os britânicos que deram esse nome. Mas legalmente isso nunca foi reconhecido por ninguém. E quando houve a chance, as autoridades palestinas não quiseram. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que eles não querem. Eles chamam agora de Palestina porque convém. Mas na realidade não é essa. Né? Veridiano. E falta só mais um Sim, só um né? detalhe, vai lá. Em relação a que os palestinos lutam contra os judeus, isso também não procede. Porque, na verdade, o Estado de Israel não é um Estado judeu. Ele é um Estado laico. O exército israelense é composto de gente de todas as etnias e de todas as crenças, inclusive de crença nenhuma. Você vai ter lá muçulmanos israelenses lutando contra os terroristas do Hamas, do Hezbollah, seja lá quem for. Então não existe, por exemplo, palestinos lutando contra judeus. Você tem israelenses lutando contra palestinos. Essa é a realidade. Concluído? Sim. Contraponto aí, Veridiano, diga lá. Bom, eu vou discordar de alguns pontos que ele levantou aqui. Mas primeiro que esse argumento de que o povo palestino não existe, ele é muito temerário, né? Porque ele não tem uma pátria, porque não tem um Estado. Então, esse argumento... então, o povo judeu... Mas eles tinham território. O judeu não existiria, então, até a criação do Estado, então? Então, o povo judeu não existia, então? Existia. Tanto o povo judeu como o povo palestino são duas identidades milenares. Existiam, né? E muito anterior, né, à criação do Estado judaico ali na Palestina. E tanto é que, quando a ONU cria, ela cria o Estado judeu e ela cria o Estado palestino. Tenho que mentir, é preciso mentir. Então, já está claro, já está evidente. Então, esse argumento de que o povo palestino não existe, acho que é muito perigoso. Então, essa é a minha primeira discordância. Um outro ponto que eu acho que tem que ter para a gente conversar, Rivaldo, é que a gente está partindo dessa guerra, inicialmente, sobre Israel e Hamas. Obviamente, esta guerra, né, a gente tem que ver que tem uma outra guerra também que está por trás dessa. Ou que está na frente dessa, talvez. Né? Não sei se por trás ou pela frente. Mas olha só, é a guerra das informações e da desinformação. Então, em meio a tudo isso, tem um conjunto de discursos, né, de narrativas fantasiosas, né, que reproduzem mitos, né, mitos que, obviamente, dificultam, né, a compreensão de uma situação tão dramática para o mundo, né? E eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Então, por exemplo, o Rabino falou aqui de algumas frases que eu botei aqui entre aspas, eles não aceitaram. Obviamente, veja, quando houve a criação do Estado de Israel, não é, a ONU repartiu o seguinte: 55 para os judeus, né, para o Estado de Israel, e 45 obviamente, para a Palestina. Os judeus falavam em 80 para os judeus. Só que a gente sabe que o povo palestino, né, ali era mais de 2/3.
Não é? Então, obviamente, né, os países árabes, né, que não foram consultados na partilha, não é, eles tinham motivos, né, para questionar, né, aquela partilha daquela maneira. Né? Então, esse argumento também que eles não aceitaram é um argumento que eu não posso concordar. Do ponto de vista da história, eu tô me atendo aqui. Mas eles aceitaram, então, depois? Não é que eles aceitaram, né? Por exemplo, eles querem a criação de um Estado palestino, mas eles querem, por exemplo, não é serem ouvidos, eles querem serem considerados. Mas em termos históricos que tem outro caminho para seguir. Então proponha ele. Olha aqui, é o que eu estou propondo, é o que eu estou tentando lhe dizer. Vamos lá. Veja, se a gente caminhar para essa ideia de que o povo não existe, né, de que esse povo não tem nenhuma contribuição, a gente vai caminhar para um processo de preconceito. Então qual foi a contribuição? Né? A contribuição foi muita. Por favor. Aí o seguinte, olha, o povo palestino, né, a própria Bíblia narra que quando, né, Abraão chegou à Palestina, ele encontrou diversos outros povos. Não existia Palestina no tempo de Abraão, porque isso foi um conceito concebido pelos britânicos. Abraão é muito anterior a isso. E cananeus, e arameus, e saduceus. Aí tinha. Então são outros povos, eles têm suas contribuições, suas histórias. Concordo, mas o palestino não. Eles não são a origem do palestino. Eu quero intermediar para dizer o seguinte, veja, eu acho que essa discussão, ela passa muito pela religião. Tem uma lei emitida dentro do Estado de Israel, que é a lei de nacionalidade, né? A lei do Estado-nação. E a lei do Estado-nação, ela identifica que Israel é um Estado judeu. Né? No entanto, lá tem mais de 2 milhões, né, de palestinos, né, de árabes dentro do país. Então, árabes, cristãos, ateus. E são classificados. Você está falando de Gaza, né? Estou falando de Israel. De Israel, dentro de Israel. Então, o que acontece? Essas pessoas são tratadas como, dizem, segundo a legislação, tem um tratamento especial, mas não são judeus. Não são judeus. Não é? Então, por fato de não ser judeus, eles têm um monte de restrições. É como se eu pudesse... Não é verdade. Não é verdade. Mas... Não é verdade. Se o senhor for para Israel, for lá no Muro das Lamentações, por exemplo, você vai ver árabes passando tranquilamente, sem ninguém ter problema ali. Se o senhor fizer esse mesmo passeio lá na mesquita de Omar, que fica acima do muro, só entra muçulmano. Então Israel dá privilégios para os muçulmanos, para evitar problemas. Não. Do lado... Mas é verdade, eu estive lá por 2 vezes. É verdade. Eu vi com os meus olhos. É verdade. Essa coisa de apartheid, isso é uma conversa que comove, realmente comove. Mas veja... Isso é conversa? É conversa. Na realidade, ela não acontece. Apartheid que no domínio árabe, nenhum judeu pode prevalecer. No domínio judaico, o árabe prevalece. Só não agredir ninguém. Simples, a regra é muito simples. A sua fala, Rabino, tem uma contradição incrível com os organismos internacionais, com os documentos históricos. É complicado. A gente vê ali, por exemplo, você falou ali de prisão a céu aberto. Quem disse isso, prisão a céu aberto, que Gaza é uma prisão a céu aberto, foi o historiador judeu israelense, né, Ilan Pappé. Né? Foi ele que disse isso. Né? Então, historiadores... Ele é de esquerda ou de direita? Olha, não sei se é de esquerda ou de direita. Ainda há pouco você disse que o movimento sionista é um movimento de esquerda. O movimento sionista não foi um movimento de esquerda. O movimento sionista é um movimento nacionalista, que tinha várias nuances. Tinha uma nuance de esquerda, que foi a experiência de criação dos kibbutz. Vamos um de cada vez. Mas não dá para identificar... Não dá, sim, claro que dá. À luz dos próprios historiadores israelenses, não. Não, claro que dá. Não dá. Dá, claro que dá. Olha, o movimento sionista ele é de esquerda, antirreligioso e pró-nacionalista. O senhor é de esquerda? Não sou de esquerda. Mas o movimento sionista é? É. E o senhor é sionista? Não sou sionista. Não sou. Desde o surgimento do Estado para agora, aí a coisa ela vai mudar um pouco do seu viés. Então lá também tem esquerda e direita, né? Sim. Mesmo no sionismo, aliás, entre os judeus. Israel que não é um Estado exclusivamente judeu. Por exemplo, no parlamento tem gente de outras religiões, inclusive árabes. Isso. Eles fazem parte de boa parte da bancada do Senado. Com muitos limites, evidentemente. Mas faz parte, concorda? Concordo. Busque qualquer judeu no parlamento de qualquer país árabe. Busque um. Os terroristas colocam o cidadão como escudo, mano. Mas isso é uma narrativa, não é narrativa, não, de guerra. Fato, é fato. É narrativa, não. Mas como é que o senhor diz que é fato e o senhor tem prova disso? Não é questão de prova. Basta você ir buscar isso numa fonte honesta. Por exemplo, olha, quando crianças palestinas são pegas pelos soldados israelenses, o que acontece com elas? Vocês chegaram a ver? O que é que acontece com as crianças? Perfeitamente. Não cheguei a ver, não. Dão água, comida e botam no abrigo. Quando uma criança israelense é pega por soldados palestinos, o que acontece? Sim.
Vocês não viram? Se for um terrorista, né? Ele Terrorista, vai matar. terrorista não. Se for terrorista, ele vai matar. Terrorista não. Se Olha, for palestino, não, terrorista não. não. Me mostre qualquer imagem ou vídeo de um palestino cuidando de uma criança israelense. Olha, tendo cuidado, protegendo. Não, Me mostre Rabino. um. O senhor sabe que Não, existe. rapaz, O senhor quer dizer. O senhor quer defender a ideia eu estou dizendo, que o povo palestino é desprovido de humanidade. O senhor não pode insistir num negócio desse. Era bom estar lá. Não. Era bom estar lá com a família. الشباب مبسوطين على اليهودي قول ايما بتدور انت يهودي مخالفه ايش عمك O Ilan Pappé, que é o historiador, ele tem um livro que ele lançou mais recentemente, é um livro chamado de limpeza étnica na Palestina. Ele fala em limpeza étnica. E o que é que ele pesquisou? Ele era um historiador que morava em Haifa, ele era um judeu, né, que morava, e ele foi estudar, e quando ele viu os documentos... Uma pergunta, quem está propondo a limpeza étnica? É o povo palestino ou o povo judeu? É o povo judeu. O povo judeu. É o povo judeu. Olha só. A única democracia no Oriente Médio, a única democracia, Inclusive, tem o povo negro, o povo branco, o povo chinês, todos eles considerados igualmente chineses. Como é que você consegue limpar etnicamente o povo desse? Então, olha só. Isso é um disparate, rapaz. Isso não faz sentido. Até o historiador Esse rapaz é doido. Não, olha. Doido. Ele tem um outro livro. Não tem juiz, não. Ele tem um outro Ele é livro. judeu, né? Ele é um judeu. Mas tem gente doida no mundo. Ele teve que fugir de Israel porque Porque é doido. Porque ele foi para os documentos. Mr. President, Israel's 1.5 million Arabs, whatever challenges they face, enjoy full rights to vote and to be elected in the Knesset. They work as doctors and lawyers. They serve on the Supreme Court. Now, I'd like to ask the members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco? Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, where is the real apartheid? Why is there a UN commission on the Middle East that does not include Israel? From the 1960s and the 70s, they refused to include Israel. Where is the apartheid, Mr. President? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? Mariana Gomes, até para haver guerra é necessário ter legislações. E quem violou as normas foi o Hamas. Vale ressaltar que não foi Israel quem iniciou o conflito. Isso é um discurso antissemita. A Mariana Gomes está dizendo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, assim, por que esse ódio do mundo árabe contra os judeus? Quem está certo nessa questão? Teve uma menina aqui que disse que quem começou foram os palestinos. Mas pela história, de 75 anos, os palestinos, ou chamados palestinos, como disse o Rabino, pelos ingleses, né? Foi denominado de palestino pelos ingleses, segundo sua informação. Mas existia lá esse povo, já existia. Então eu chego. Também existia o você povo chega, lá. você chega na casa do seu vizinho. Eram dois grupos ciganos. Vamos dizer que o prefeito da cidade de Caruaru chega na sua casa e diz: olha, a metade da sua casa agora é de fulano. Fulano vai morar aqui junto com você. Mas esse fulano estava lá ou não? O que é que você... Esse fulano estava lá já ou não? Os judeus estavam lá? E não estavam. No governo britânico tinha comunidade judaica lá. Em 1500. Tinha. Sim, mas peraí, calma. Tinha. O começo desse conflito é o seguinte: como é que alguém chega na sua casa, né, a autoridade constituída, que na época e ainda hoje são os Estados Unidos e a Inglaterra, diz: olha, aqui a metade agora vai ser desse povo, a outra metade é de vocês. Não foi assim que aconteceu. E como foi? Diga aí agora, para todo mundo saber. Bem simples. Quando o domínio britânico abriu mão daquele território, né, abriu mão, o povo judeu, e aí quando eu estou me referindo ao povo judeu, não é mais a comunidade judaica lá na Palestina, né? Seria o judeu no mundo inteiro, vai articular uma maneira de se estabelecer por lá. E a maneira deles se estabelecerem por lá era: famílias e famílias migravam para a terra e compravam dos árabes propriedades. E isso uma vizinha da outra. Quando atingiram uma grande porcentagem de assentamentos legais, porque compraram as propriedades, pleitearam na ONU. Foi votado e ganharam o Estado. Foi assim que aconteceu. E por que que hoje na Cisjordânia, que foi reconhecido que aquela área é Palestina, os judeus estão, os israelitas, né,
estão criando assentamento. de judeus dentro da Palestina, dentro da Cisjordânia, tomando as terras. Porque Palestina não é lugar de ninguém. Não é por isso. Não, aí... E você está desrespeitando a ONU, Rabino? A ONU não criou um Estado palestino. Então o resto ali, então quer dizer, eles estão invadindo, agora o Hamas, o Hamas não, Gaza, e vão tomar. Não sei, vai virar não judeu. Faz parte do governo. Não, se pela lógica sua. Eu espero que tome sim, porque o número de gente morrendo vai cessar. É lógico. Enquanto houver terrorista, enquanto houver quem defenda terrorista, sangue inocente é derramado. Num sistema onde não há democracia, a justiça não prevalece. Mas me permita. Não tem democracia. O senhor não acha que... Acho que o Neto perguntou alguma coisa aí sobre quem bate, quem apanha. Eu queria que você repetisse aí o que ele disse, que eu não compreendi bem. Não, ele disse assim, que o debate está equilibrado. O Rabino bate e Veridiano apanha. Eu acho que não. Eu acho que ele está vendo equivocadamente aqui. Eu acho que ele está... não tem ninguém batendo e ninguém apanhando, né? A origem do ódio, né? A origem do ódio está exatamente quando chega o nacionalismo sionista ali na Palestina, do lado judeu, né? E, obviamente, depois o nacionalismo palestino. Então, o que acontece? A criação do Estado de Israel, né? Quando o Estado foi criado, 750 mil palestinos tiveram que deixar. Não é? Não, então, não foi, eles não deixaram aquilo ali voluntariamente, não. Não é? O que se tinha comprado de terras ali, Rabino, não chegava a ser 7% do território. Né? 7% do território foi realmente comprado por judeus que se estabeleceram ali. Não é? Então, o restante foi forçado. Né? As ocupações demonstram isso. Forçado pelo Estado de Israel. A princípio pela ONU. A ONU sanciona o Estado, tem que sair mesmo. Sim, mas a ONU criou o Estado. Se o senhor pegar o mapa da Palestina, o avanço territorial de Israel, né, é gritante, visível. Depois do Estado estabelecido realmente, né? Na medida que os palestinos atacam, Israel revida e ocupa o lugar para não repetir o problema. Isso caracteriza o quê? Isso caracteriza... Precaução. Não, isso... Invasão. Isso caracteriza... Mas quando o palestino invade, vocês não reclamam, né? Não reclamam assim. Não. Olha. Quem está invadido ali... Nesse conflito... A área invadida é a área palestina. Eles queimaram bebês. Será que isso não sensibiliza? Sensibiliza. Isso é horrível, pessoal. Isso é horrível. Isso não sensibiliza. Não estou vendo não. Isso tem que ser condenado. Isso é condenado. Mas... É o que Israel está fazendo, está condenando. Mas... Pode continuar. Vocês falaram aqui... de maneira recorrente sobre a prisão a céu aberto, né? Se vocês observarem, todo o Estado de Israel é do tamanho do Estado de Sergipe, né? Enquanto todos os países árabes, é um pedaço de terra enorme, fica Israel bem pequenininho. Uhum. Quem está numa prisão a céu aberto é Israel. Quem viaja lá para Israel, você não pode deixar o governo israelense carimbar seu passaporte, não. Senão você não consegue ir para os países vizinhos. Você não pode. Israel tolera o carimbo de qualquer país árabe. O país árabe, quando eles abrirem seu passaporte e ver lá o carimbo de Israel, você não entra. Israel é que está ilhado, não é o povo palestino que está ilhado, é Israel que está ilhado. O povo palestino ele é muçulmano. Eles têm acesso aos países livremente, a todo aquele pedaço de terra. Olha no mapa. Né? O conceito de prisão, é só olhar a qualidade de vida em Israel e olhar a qualidade de vida na Palestina, para você saber onde é que está a prisão. É que nós somos mais inteligentes. Concordo plenamente que a questão da prosperidade e desenvolvimento de Israel, em comparação com países menos desenvolvidos ao redor, é uma questão de inteligência. A quantidade de prêmios Nobel de ciência é uma prova disso. E o professor Veridiano Santos, historiador, né, pessoa que estuda muito e ensina, né? Como é que foi o Enem? Bom? Foi tranquilo. O primeiro dia de Enem nós tivemos domingo, foi um dia tranquilo, né? O pessoal gostou da prova de ciências humanas. Meu filho fez e gostou da prova, né? E a primeira pergunta do exame é: um corrupto e famoso ladrão do dinheiro público foi descondenado e colocado como presidente. Qual o nome do presidente? Ali Baba e os 40 ladrões é a alternativa A. Alternativa B, Che Guevara. Alternativa C, Lula. Alternativa D, Stalin. Se a pessoa for no Ministério Público denunciar que o empresário está fazendo uma prova ideológica para fazer a contratação do funcionário, como vai se portar? Será que ele vai dizer, olha, estão dizendo que o Lula é um ladrão? Alternativa C? E aí pode chegar lá o Lula e o Dino e toda a procuradoria falar que a questão é ideológica para a contratação de funcionário e não pode ser desse jeito. Se tiver a pergunta 2, qual é o vice-presidente do Brasil? Dilma? Alckmin? Janja? E a pessoa responder Janja, vai estar certo ou errado?
Vai levar para o Ministério Público também, porque o empresário não pode fazer provas ideológicas para fazer o questionamento dos seus possíveis funcionários? O que a gente está vendo hoje é que vocês estão fazendo uma seleção de militontos para as universidades. A prova é clara, do início ao fim, série de perguntas. A própria narrativa da prova, vocês começam contextualizando como valor positivo aquelas ideias que vocês concordam. E fazem um questionamento destrutivo das ideias das quais vocês não concordam. E nós já sabemos que o senhor é um famoso militonto da turma do PT. O senhor foi secretário da Dilma, o senhor foi do grupo do PT da esquerda, tinha interesse claro em fazer o distorção. Vamos garantir a palavra, vamos garantir os 5 minutos para o tempo. Para o tempo. Presidente, tratar o presidente do INEP como se fosse uma pessoa qualquer, totalmente intencionada, fazer um exame de avaliação que buscasse a melhor avaliação do desempenho, é ignorância nossa. Nós não podemos fazer de conta que esse cara não é um militante. Não podemos fazer de conta que esse cara não é do governo Dilma. Só faltou ele colocar na prova aqui, a Dilma sofreu um golpe ou foi impeachment? E aí se a pessoa fala que foi impeachment, a questão está errada, porque está certo se fosse golpe. Foi impeachment, constitucionalmente. A pergunta que eu estou fazendo ao presidente do INEP e as afirmações que estou fazendo são claras. Ele é ideológico. A prova é ideológica. Não tem que fazer a pergunta para ele, por que essa prova é ideológica? A prova é ideológica porque eles querem selecionar militontos para dentro das universidades. É para isso que a prova é ideológica. Para que depois eles possam manipular essas pessoas. E lá dentro das universidades ampliar a sua base eleitoral, a sua base política. É essa a intenção, a prova está clara. A prova está clara. Se você defende o agro aqui nessa prova, você reprova. Se você defende a economia aqui nessa prova, você reprova. Se você discorda das perguntas que tratam claramente de opinião, as perguntas de 1 a 26 são opinião. Opinião. E aí a opinião vai fazer uma validação. Que não sabe responder qual é a primeira pessoa do plural, vai ter acesso à universidade porque ele é um militonto e entende da pauta da esquerda, mas não sabe quem é a primeira pessoa do plural. Não sabe quanto que é 4 vezes 4. A ideia é sim a precarização da educação no nosso país, formando militontos dentro das universidades. Agora, querer desconsiderar que essa é a situação da prova atual, apenas porque o cara aqui é um militante da Dilma, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Querem destruir a educação do nosso país? É isso? Destruir a educação do país, tornar as pessoas mais pobres para ficar mais fácil de comprar voto? É esse o interesse? Pessoas desqualificadas para o mercado de trabalho, dependendo do governo? É esse o interesse? Eu recomendo às empresas e profissionais, façam uma avaliação antes de contratar os seus funcionários. Certificado de universidade não vale nada.